Fala, não, isso eu não quero, eu quero votar de novo. Claro, se o cara começar a abusar, vão deixar ele fazer isso sem parar. Né? Biometria nas eleições brasileiras. Bom, qual é o objetivo? Eu vou falar aqui sem maquiagem, porque é sem a beleza que o pessoal diz que tem o sistema biométrico. Qual é o objetivo de instalar biometria numa máquina de votar? Impedir que outras pessoas possam votar no lugar do eleitor verdadeiro. O eleitor vai votar, alguém já votou por ele, ou o eleitor faltou, alguém votou no lugar dele. É para isso que a ideia de usar a biometria é para isso. O objetivo é impedir que alguém vote no lugar de outro. Características do sistema biométrico no Brasil. Tá? Na Venezuela existe biometria também no sistema eleitoral, mas é bem diferente daqui. Do sistema brasileiro. São capturadas impressões digitais de 10 dedos, mas nas urnas são usadas apenas 2. Ou seja, você vai na urna, você põe o dedo indicador, se ele reconhecer, você vota, se ele não reconhecer, você põe outro dedo indicador, se ele não reconhecer, o mesário digita uma senha, libera e você vota. A máquina tem de cada eleitor a impressão de 2 dedos. Depois vocês pensem e me mandem por e-mail a resposta da seguinte pergunta: por que o TSE captura a impressão dos 10 dedos se ele só usa 2? Também é capturada a foto do eleitor em alta definição. Mas no novo título eleitor que o eleitor recebe, ao se fazer o recadastramento biométrico, é batida uma foto em alta definição, aquelas fotos que permite reconhecimento de face, a distância, né, e automática por computador, tudo. É capturada essa foto. Só que essa foto não é colocada no título. O eleitor recebe um novo título, dizendo que ele já está recadastrado, mas no título não tem a foto. E por isso, a Justiça Eleitoral não aceita esse título para o eleitor usar como identificação na hora de votar. Ele tem que levar a carteira de identidade para ter a foto. Então, segunda pergunta, vocês têm que tentar me responder depois por e-mail. Por que o TSE captura foto de alta definição e não usa? Identificação de eleitor só pode ser iniciada quando o eleitor anterior finalizou seu voto. Pelo sistema concebido pelo sistema brasileiro, enquanto o eleitor está votando, o outro não pode nem ser identificado. O seguinte, então, quando ele acabar de votar, faz aquele barulhinho plililim que vocês conhecem, encerrou a votação, aí começa a identificação do eleitor seguinte. O processo de identificação biométrico é lento. No primeiro teste em 2008, eram testados 10 dedos. O TSE capturava os 10 dedos e punha os 10 dedos na urna. Aí o eleitor põe o primeiro dedo, tentava, dava errado. Tentava 3 vezes para cada dedo, errou. Tenta 3 dedos, tentava 3 dedos, 3 vezes para cada 10 dedos. E demorava 6 minutos, que eu cronometrei. Fui acompanhar a eleição lá em Santa Catarina. Demorou 6 minutos para identificar, dizer que uma eleitora não estava com a assinatura legítima. Esses 6 minutos para identificar um eleitor atrasa a fila toda, porque ninguém pode fazer nada enquanto estiver identificando aquele eleitor. E só depois que ele vai votar, só quando ele acabar de votar, que o seguinte pode começar a ser identificado. Na Venezuela é diferente. Na Venezuela, enquanto o eleitor está votando, a máquina de identificar a biometria é separada, não é conectada na urna, ele vai se identificando em outras máquinas. Tem uma opção de máquinas fora da sessão eleitoral para ele se identificar, ele recebe uma senha de que foi identificado e vai na sessão votar. E segundo o TSE, isso em 2006, em 2008, 2010, a expectativa de falso negativo era 1%. O que é falso negativo? Quando o eleitor é legítimo, é verdadeiro, é ele mesmo, ele põe o dedo lá e o sistema não permite ele votar. Diz que ele não é eleitor, não reconhece a impressão digital. Nesse caso do falso negativo, você não pode impedir que o eleitor vote, deixe de votar. Fala, não, você não pode votar porque o meu sistema não funcionou. Tem que ser reconhecido se ele é o eleitor legítimo ou não. Se for, tem que ser permitido que ele vote. Aí o mesário digita uma senha, que é igual para todos os mesários do Brasil, digita aquela senha e a máquina abre e o eleitor vai votar. E o esperado para esse caso era de 3%. O que aconteceu em 2010, que foi o ano que eu estudei, 2002 eu não estudei. Os objetivos não foram atingidos. Grandes filas de votação com atraso de até 5 horas. Aquela demora para fazer a identificação biométrica era muito grande. Em 2010 eram 4 impressões digitais que eram testadas antes de rejeitar. A taxa de falso negativo médio em todo o Brasil, de todas as urnas que usaram biometria
em 2010 foi de 7%, 7 vezes maior que a esperada, que era 1%. E teve casos de picos com mais de 60%. Eu vou mostrar para vocês uma urna que teve 64%. 64% dos eleitores não foram reconhecidos biometricamente e votaram com liberação do voto pelo mesário. Um detalhe muito importante que passa despercebido. Não foi realizado o batimento do cadastro dos eleitores, verificação de duplicidades, devido ao alto custo. A firma que vendeu o sistema para o TSE fazer o cadastro biométrico cobrou $3 por eleitor para fazer o batimento, verificação se no cadastro biométrico não havia duplicidade, ou seja, o mesmo eleitor se registrou num cartório e em outro. Então, essa verificação de duplicidade simplesmente não é feita. Eles fazem a verificação de duplicidade, que eles chamam de batimento, da foto, do título, pelo nome, pelo nome da mãe, para ver se não tem a mesma pessoa registrada em 2 lugares. Mas a verificação da impressão digital não é feita. Se vocês forem fazer uma conta, seriam 140 milhões de eleitores, 10 impressões digitais, 1 bilhão e 400 milhões de impressões digitais. Cada vez que um novo eleitor vai se cadastrar biometricamente nesse sistemão, que é um sistema enorme, é o maior do mundo, o sistema teria que verificar em 1 milhão e 400 mil, 1 milhão não, agora eu confundi, são 130 milhões de eleitores, 1 bilhão e 400 milhões de eleitores, impressões digitais, verificar se não tem duplicidade. Então, quando você se cadastra biometricamente no TSE, ele não verifica se você já está cadastrado com aquela impressão digital em outro local. Em resumo, continua tendo eleitor fantasma, continua tendo fraude no mesário. Fraude no mesário o que é? Acabou a eleição, está no final da eleição, o fiscal já foi embora que está cansado. O fiscal faz um conluio entre eles, mesmo que eles sejam fiscais que apoiam candidatos diferentes, eles falam, olha, eu libero um voto, você põe para o teu candidato. Você vem aqui, libera um, eu ponho para o meu candidato. Os outros candidatos que se lixem.